Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma novidade envolvendo a Disney, mais uma novidade negativa envolvendo a Disney que não tem nada diretamente a ver com o Bob Iger, só que indiretamente tem a ver porque envolve o Bob Chapek e as coisas que aconteceram aí nos últimos anos, principalmente envolvendo os investidores e os números do Disney Plus. Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando para vocês, desde que o Disney Plus foi lançado, a Disney tem um plano de lucratividade até 2024, isso o próprio Bob Iger já tinha falado, que em 2024 era a meta, digamos assim, né, para o Disney Plus se tornar lucrativo. E agora ele está tomando medidas, né, bem radicais, digamos assim. Ele já avisou que vai retirar conteúdo do Disney Plus e das outras plataformas, que vai juntar o Hulu com o Disney Plus lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que isso pode acontecer também em outros países, envolvendo aí outros serviços de streaming. E a lucratividade até 2024 ainda é uma possibilidade, só que alguns investidores decidiram entrar na justiça contra a Disney por causa de um esquema para cortar os gastos do Disney Plus. Eu não sei que gastos eles cortaram, porque o orçamento do Disney Plus ainda é absurdo. Só que eles estão dizendo que o Bob Chapek, que estava na chefia da Disney nesse período, né, entre o Bob Iger sair e o Bob Iger retornar, o Bob Chapek ele fez alguns esquemas para tentar melhorar os números do Disney Plus, diminuindo o custo das produções. E eu vou mostrar para vocês o que foi dito nesse sentido. Eu particularmente não concordo muito, né? Eles estão chamando de esquema, mas pode ser muito bem visto como uma jogada feita pela própria empresa para economizar um pouquinho, para distribuir um pouquinho melhor o gasto, né, dos conteúdos que foram feitos entre os diversos setores e não focar somente no serviço de streaming. Eu, pelo menos, né, eu não sei a opinião de vocês, mas eu não vi como nada ilegal, digamos assim, para enganar os investidores. Então aqui é a notícia que eu utilizei como base do The Hollywood Reporter, né, ó. Eles estão falando aqui, Disney sofre um processo dos investidores sobre o alegado Cost Shifting Scheme, né, que seria o esquema de mudança de custos, né, você está tirando o custo de um setor e jogando em outro setor na divisão dos streamings. E aqui eu vou traduzir a página, né, para ficar um pouquinho mais fácil de ler aqui, para eu não ter que ficar traduzindo aqui em tempo real. E aqui os investidores discordam do otimismo do ex-CEO Bob Chapek sobre o crescimento do Disney Plus e a lucratividade esperada. Engraçado, né, que o Bob Chapek já saiu faz algum tempo da chefia da Disney, né? Eu sei que ainda estão rolando aí coisas nos bastidores envolvendo o Bob Chapek, envolvendo o Bob Iger, mas é uma reportagem de ontem, né, do dia 15 de maio, falando a respeito desse processo envolvendo o Bob Chapek. O Bob Chapek, inclusive, foi citado por nome, né, no processo. O elevado crescimento de assinantes da Disney e as metas de lucratividade para seu serviço de streaming atraíram uma ação judicial de investidores que afirmam que a gigante do entretenimento os enganou sobre a extensão de suas perdas. Uma ação movida em 12 de maio no Tribunal Federal da Califórnia acusa a Disney de se envolver em um esquema fraudulento destinado a ocultar os custos do Disney Plus e tornar críveis as previsões de que seria lucrativo até 2024. Então aqui, né, eu dei uma resumida nisso antes. Eles estão dizendo que os custos do Disney Plus estavam sendo maquiados, né, de certa forma. Só que, como eu disse, os custos do Disney Plus são altíssimos, né? A Disney sempre falou isso, que eles estão gastando muito com lançamentos, que eles estão gastando muito com novos conteúdos. Eu, inclusive, questionei já várias vezes aqui no canal onde eles estão gastando tanto dinheiro assim. Então, na verdade, parece que eles estão inflando os números, né, do Disney Plus, né, o orçamento do Disney Plus, digamos assim, e não diminuindo o orçamento de forma fraudulenta. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né, analisando aí tudo que é revelado a respeito do serviço. E aqui, ó, ele visa o suposto esquema de mudança de custos do CEO destituído Bob Chapek para, primeiro, exibir certos programas destinados a serem originais Disney Plus em redes de TV herdadas para ocultar a plataforma, sofrendo desaceleração do crescimento de assinantes, perdas e excessos de custos. Eles estão dizendo basicamente o seguinte, que alguns programas produzidos originalmente pro Disney Plus não estavam sendo lançados diretamente no Disney Plus, estavam chegando em canais de legado, né, canais de televisão da própria Disney, para distribuir o custo de marketing, para distribuir um pouquinho os custos dessas produções originais, né? Tudo bem se isso estava acontecendo, eles podem até alegar isso,
mas eu acho que é completamente normal, da mesma forma que The Last of Us é uma série produzida para HBO, mas que traz muito fluxo para HBO Max, então existe um relacionamento orgânico entre os canais de televisão e o serviço de streaming, assim como acontece em várias outras empresas. O Discovery Plus, por exemplo, depende totalmente dos produtos que são produzidos pros canais de televisão. Eles têm que migrar ali pro Discovery Plus, senão não vai ter basicamente nada dentro do Discovery Plus. Tem ali os conteúdos originais, mas a grande maioria é produzido para televisão. Então eu não vejo nada de muito errado nisso acontecer com a Disney. Os produtos que são produzidos para os canais da Disney irem pro Disney Plus e os produtos que são feitos pro Disney Plus estrearem, né, ou primeiro ou simultaneamente nos canais de televisão. O processo detalha o pivô da Disney para priorizar o streaming em meio à pandemia. Embora a maioria dos negócios da empresa tenha sofrido com o fechamento de parques temáticos, resorts e linhas de cruzeiro e cinemas forçados a fechar, as assinaturas do Disney Plus dispararam rapidamente. Diante desse cenário, Chapek decidiu fazer tudo na plataforma, anunciando uma grande reorganização das empresas de mídia e entretenimento da empresa. Então, como eles mesmos disseram aqui, tudo teve a ver com o momento da pandemia, né? E a pandemia acabou colocando tudo em caos, todos os negócios mudaram, não só, né, no entretenimento, como basicamente tudo modificou, tudo teve que se adaptar à pandemia, então eu não diria que foi fraudulento, eu acho que foram estratégias diferentes que eles tiveram que criar justamente porque nada estava podendo ser transmitido no cinema e assim por diante. E a decisão mais questionável do Chapek, que ele detalhou aqui também, ó, isso realmente é um ponto importante. Diante desse cenário, Chapek decidiu fazer tudo aqui, ó. Sob a nova reorganização, as atividades de distribuição e comercialização foram centralizadas no braço Disney Media and Entertainment Distribution, né, ou DMED, que se tornou essencialmente responsável pela monetização de todo o conteúdo globalmente. E o que foi esse setor na época, né, que acabou indo para as mãos do Kareem Daniel, que era um grande amigo ali do Bob Chapek, que não tinha nada a ver com a parte de entretenimento, ele era de produtos e etc. Foi a decisão mais questionável dele, né, durante toda a gestão ali do Bob Chapek. Tiveram vários outros problemas, mas eu acho que ele colocar o Kareem Daniels foi realmente uma coisa que botou ele na fogueira. E a primeira coisa que o Bob Iger fez quando voltou foi tirar o Kareem Daniels, né? Ele fez isso quase que instantaneamente. Mas o que era esse setor, né? Eles basicamente criaram um setor que seria a cabeça pensante ali da Disney e eles iam produzir séries e filmes sem necessariamente saber se o filme iria para o cinema, ou se iria para o Disney Plus, ou se iria para o Hulu, ou se iria para algum outro lugar. E as séries, a mesma coisa, né? Você podia ser um produtor ou um diretor, você tá fazendo uma série sem saber ainda se a série vai para o Disney Channel, se vai para o Disney Plus, se vai para algum outro serviço. Então esse setor seria o responsável por isso, por decidir a distribuição de tudo que acontecesse ali dentro da Disney. Isso deixou muitos, né, criativos assim nos bastidores insatisfeitos, né? Essa decisão realmente não foi bem aceita, ainda mais porque o Bob Chapek colocou, como eu disse, o Kareem Daniels na chefia. E esse é um dos pontos que os investidores estão falando, que eles podem ter usado essa central, né, digamos assim, esse centro de comando de distribuição para diminuir os custos do Disney Plus. Isso até faz sentido, mas eu não vejo nada de errado com isso a um nível de investidor, porque de qualquer forma você está dentro do guarda-chuva da Disney, os investidores não estão comprando as ações do Disney Plus, eles estão comprando as ações da Walt Disney Company, que é a dona de tudo isso, então mesmo que eles estejam fazendo alguma manobra ali dentro, eu não acho que tenha nada muito de errado com isso. Mas eles continuam, né, ó, de dezembro de 2020 a novembro de 2022, Chapek e Daniel repetidamente enganaram os investidores sobre o sucesso do Disney Plus, ocultando os verdadeiros custos da plataforma e a dificuldade de manter um crescimento robusto de assinantes, além de afirmar que estava no caminho certo para obter lucratividade com 230 a 260 milhões de assinantes globais, pagos até o final de 2024, conforme afirma o processo. Eu acho que com 230 ou 260 milhões de assinantes, o Disney Plus vai ser sim lucrativo, pelo menos é isso que a gente está vendo aí com o Bob Iger. Ele está tomando as atitudes mais radicais ainda, né, para conseguir atingir essa lucratividade, como a HBO Max vem fazendo aí nesse último trimestre, por causa das decisões semelhantes que o David Zaslav tomou.
Então, depois de uma década da Warner tentando copiar o que a Disney vinha fazendo, agora a gente está vendo o contrário. A Disney está copiando a estratégia do David Zaslav no Disney Plus. Isso inclui um plano supostamente fraudulento, eles estão jogando a palavra fraudulento aqui em todos os momentos, para estrear certos programas que deveriam ser originais do Disney Plus, incluindo The Mysterious Benedict Society e Doug Kamealoha, MD, em suas redes de TV como canal Disney. Eu não vejo nada de fraudulento, eu acho que eles estavam com pouco conteúdo na televisão também, e é bom você colocar os conteúdos lá dentro, porque aí se a pessoa desperta interesse em assistir aquele determinado conteúdo, você vai querer assistir no serviço de streaming, que é muito mais conveniente, muito mais fácil, você assiste no momento que você quiser. Então é uma estratégia muito natural de acontecer. Se você tem uma estrutura de canais de televisão e tem um serviço de streaming, é muito positivo você casar esses dois. E a conclusão deles, entre aspas, ao fazer isso, uma parte significativa dos custos de marketing e produção dos programas foi transferida do Disney Plus para a plataforma de legado, que seria o canal de televisão. Então, depois de reconhecer que o crescimento de assinantes havia desacelerado em 2021, a Disney, em novembro de 2022, relatou que havia perdido as estimativas dos analistas por amplas margens em receita, vendas e ganhos. O braço direto ao consumidor da empresa, que inclui Disney Plus, ESPN Plus, Hulu e Hotstar, registrou um prejuízo operacional de 1,47 bilhão, acima do prejuízo de 630 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. As ações da Disney despencaram mais de 13%. Isso eles estão falando, obviamente, de novembro de 2022. E aí, nesse período, o Bob Iger retornou e acabou completamente com isso, devolvendo o poder para os executivos da empresa. Então, esse novo setor de distribuição que foi criado pelo Bob Chapek não existe mais hoje, pelo menos da forma que existia antes. E eles fecham a reportagem argumentando, o Disney Plus perdeu assinantes pelo segundo trimestre consecutivo e isso é mais uma prova confirmando que as metas do Disney Plus para 2024 nunca foram alcançáveis. Chapek, Daniel e a CFO Christine McCarthy foram citados na denúncia. Estamos cientes da reclamação e pretendemos nos defender vigorosamente contra ela no tribunal, disse a Disney em um comunicado. Aqui, se vocês quiserem ver, tem 41 páginas, mas vocês podem ler tudo, conforme foi reportado. Então, só para fechar, eu já dei a minha opinião a respeito. Eu não acredito que tenha sido nada fraudulento. Eu acho que se você tem dois setores que podem muito bem conversar entre eles, faz total sentido você fazer dessa forma. Agora, quanto aos custos de uma ou duas séries, da Sociedade Benedict e de algumas outras séries, eu não acho que tenha sido um fator tão relevante assim também, porque, como eu disse, o Disney Plus continua tendo prejuízo, continua tendo um orçamento altíssimo. Se o Disney Plus tivesse passado magicamente a ter lucro, aí eu concordo, eles estão enganando os acionistas. Agora o Disney Plus nunca foi lucrativo, ele sempre tomou prejuízos multimilionários aí trimestre após trimestre. Eu acho que é mais uma tentativa dos investidores tentarem ganhar algum dinheiro de alguma forma, Até porque, como eu disse, eles não estão investindo no Disney Plus, eles estão investindo na Walt Disney Company através da compra de ações. Mesmo que eles estejam mudando o custo de um setor para o outro, o dinheiro está ficando dentro da própria empresa, então eu particularmente não vejo nada fraudulento nisso. Agora, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito desse assunto e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.